Olá, pessoal. Eu sou a professora Lucy Rocha. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito da prosa romântica brasileira que aconteceu aí no início do século XIX. Neste ano, para quem presta FUVEST, Unicamp e também PUC São Paulo, vocês vão encontrar o livro Tio, do José de Alencar, e também o Memórias de um Sargento de Milícias, que são dois folhetins que fazem parte da nossa prosa romântica. Bem, sabemos que o romance romântico, e não é redundância dizer romance romântico, porque os romances eles adquiriram depois novos formatos a partir da segunda metade do século XIX e passaram a ser chamados também, como nós vamos ver, romances realistas ou romances naturalistas. Então, os romances românticos que surgiram aí na primeira metade do século XIX, eles trazem as características de um folhetim, como se fossem as novelas dos dias atuais. Então, surgiam em jornais, né? As pessoas iam comprando esses jornais e iam acompanhando essa novelinha, capítulo por capítulo. Daí a sucessão de fatos bem lineares, de tramas paralelas, a presença de uma mocinha, de um mocinho, de um vilão ou vários vilões que estavam aí para atrapalhar esse romance, alguns segredos que haveriam de ser revelados, né, durante ou no final desse enredo. E essa prosa considerada, né, o nosso folhetim, a prosa romântica no Brasil, aqui se iniciou com um livro e hoje ele é um tanto desconhecido ainda por variadas razões, chama-se O Filho do Pescador. Foi publicado esse folhetim no ano de 1843. Mas o que entrou para a história mesmo, como o primeiro romance romântico urbano do Brasil, foi o livrinho chamado A Moreninha, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Esse livrinho, com muitas peripécias, né, adolescentes, ele acaba entrando para o cenário da nossa literatura como o primeiro livro considerado folhetim romântico aqui no Brasil. E além dele, né, além desse romance, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, nós vamos encontrar outros escritores de grande importância para a nossa prosa romântica, que é, por exemplo, José de Alencar. O José de Alencar, ele teve a sua obra dividida em vários estilos, ele tentou atender a todos os públicos da época, então ele escreveu romances indianistas, como o famoso Iracema, né? Romances regionalistas, como o Tio, que está caindo neste ano, romances urbanos, como Lucíula, Senhora, Diva, todos eles, né, dentro dessa concepção do romance urbano, e também romances históricos, como é o caso de Minas de Prata. O José de Alencar, né, é um escritor importante do nosso romantismo, ele merece um estudo separadamente, então numa próxima ocasião vamos falar do livrinho Tio, que é um livro bem importante para os vestibulares desse ano. Então o que fica sobre a prosa romântica brasileira é principalmente esse caráter folhetinesco, lembrar que essas tramas, né, previsíveis, paralelas, lineares, eram características importantes para um público leitor que estava começando agora a ler, né, os romances. Era uma burguesia em ascensão que tinha dinheiro para comprar os livros, mas não tinha ainda muita profundidade intelectual para entender um clássico. Daí a importância dos folhetins no cenário da nossa literatura. Até mais!